Algo nasceu aqui que nunca mais pôde ser controlado. Uma civilização tão antiga que suas origens se confundem com um mito, e tão poderosa que ainda hoje molda a forma como milhões de pessoas pensam, rezam e vivem. Mas por trás dessa grandiosidade existe silêncio, ruínas e decisões que mudaram tudo. Antes de existirem fronteiras, antes de reis serem lembrados por seus nomes, alguém já caminhava por ruas planejadas, já vivia sob leis invisíveis, já temia deuses que observavam cada escolha. Nada disso aconteceu de forma pacífica. Cada avanço cobrou um preço, cada conquista deixou marcas profundas, e quanto mais essa civilização crescia, mais perto ela chegava do colapso. Muito antes de qualquer ideia de nação existir, a terra já pulsava com vida organizada. Rios largos serpenteavam pelo solo, trazendo fertilidade, mas também incerteza. As pessoas aprenderam cedo que sobreviver ali exigia mais do que força, exigia ordem. Foi assim que surgiram cidades, onde tudo parecia calculado. Ruas alinhadas, casas padronizadas, canais que levavam água limpa e afastavam a sujeira. Nada disso era improviso. Tudo indicava controle, mas havia algo inquietante nesse silêncio organizado. Não vemos grandes palácios, nem estátuas de reis dominando o horizonte. Quem mandava ali? Onde estava o poder? Essa ausência deixa uma sensação desconfortável, como se uma mão invisível mantivesse tudo funcionando, até o dia em que parasse. O comércio atravessava longas distâncias. Pessoas trocavam bens, ideias e símbolos gravados em pequenos selos. Símbolos que ainda hoje não sabemos decifrar. Eles falam de uma linguagem perdida, de pensamentos que desapareceram sem deixar explicação. E quando uma civilização perde sua própria voz, o que mais ela leva consigo? Aos poucos, sinais de tensão surgem, mudanças no clima, deslocamentos de rios, pressão sobre recursos. A ordem perfeita começa a ranger. Pessoas se movem, cidades são abandonadas, e aquilo que parecia eterno começa a se dissolver, sem batalhas épicas registradas, sem um colapso claro, apenas silêncio. Quando novas pessoas chegam, nada permanece igual. Elas trazem consigo outra língua, outros deuses, outra forma de enxergar o mundo. Não é uma invasão clara, mas também não é pacífica. É uma transformação lenta, profunda e inevitável. Velhos costumes se misturam a novas crenças, e desse choque nasce algo completamente diferente. Agora, o mundo passa a ser explicado por histórias cantadas, memorizadas, repetidas geração após geração. Deuses não são distantes. Eles interferem, punem, recompensam. A ordem do universo passa a depender do comportamento humano. Cada ação tem consequências cósmicas. Nada é pequeno demais para ser ignorado. Mas junto com essas ideias, surge também uma divisão cruel. A sociedade se organiza de forma rígida, quase imutável. O lugar onde alguém nasce passa a definir o que essa pessoa poderá ser pelo resto da vida. Para alguns, honra e conhecimento. Para outros, obediência e silêncio. Essa estrutura traz estabilidade, mas também sofrimento contido, acumulado como pressão sobre a terra. Enquanto isso, reinos surgem e caem. Guerras não são apenas disputas por território, mas por significado. Quem tem o direito de governar? Quem fala em nome dos deuses? Cada vitória fortalece o poder central. Cada derrota alimenta o medo de que tudo possa ruir novamente. A tensão cresce, o território se fragmenta, depois se reconecta sob líderes que prometem ordem. Mas essa ordem quase sempre nasce da violência. E quanto maior o império, maior o custo humano para mantê-lo de pé. Em meio a essa escalada, surge um poder que parece imparável. Um império que avança com disciplina, estratégia e força bruta. Cidades são tomadas, exércitos marcham sem piedade. A unificação finalmente acontece, mas o preço é alto demais para ser ignorado. Então vem um momento de ruptura. Após uma campanha especialmente sangrenta, algo muda. O conquistador olha para trás e vê o que construiu. Campos cobertos de corpos, famílias destruídas, um silêncio pesado onde antes havia vida. A vitória perde o sabor, a glória se transforma em culpa. Essa mudança não é apenas pessoal, ela reverbera por todo o império. A violência, antes celebrada, passa a ser questionada. Em vez da espada, surge a palavra. Em vez do medo, a compaixão. Ideias de renúncia, equilíbrio e libertação do sofrimento se espalham, cruzando fronteiras, alcançando terras distantes. Mas essa escolha cria um novo tipo de tensão. Um império baseado na paz é paradoxalmente frágil. Sem o terror para manter tudo unido, fissuras começam a aparecer. Governar pela moral exige algo muito mais difícil do que governar pela força. Exige que as pessoas realmente acreditem. Enquanto isso, o tempo segue seu curso. Novas lideranças surgem. Algumas tentam manter esse ideal elevado, outras retornam aos velhos métodos. O ciclo nunca para completamente. Quando outro grande período de estabilidade chega, ele não vem através do medo, mas do florescimento. Arte, ciência,
e pensamento atingem níveis impressionantes. Números ganham novos significados. O céu passa a ser estudado. O corpo humano é observado. O universo deixa de ser apenas sagrado, passa a ser compreendido. Mas mesmo essa era dourada carrega sua sombra. Ela depende de equilíbrio político, de alianças delicadas, de um mundo que precisa permanecer estável para que o conhecimento floresça. E estabilidade, como a história já mostrou, nunca é permanente. Aos poucos, pressões externas e internas se acumulam. O que foi construído com ideias começa a ser corroído por ambição, disputas e invasões. Nada desmorona de uma vez. Tudo se desgasta lentamente, como uma chama que parece firme até apagar. Ainda assim, algo permanece. As ideias sobrevivem aos impérios. As crenças atravessam séculos. As histórias continuam sendo contadas, mesmo quando os palácios viram poeira. A Índia antiga não desapareceu. Ela se fragmentou, se transformou, se reinventou inúmeras vezes. Cada colapso deixou sementes. Cada derrota gerou novos caminhos. O que começou como cidades silenciosas, às margens de rios, acabou se tornando uma das maiores influências culturais da história humana. E talvez o mais inquietante seja isso. Impérios podem cair, nomes podem ser esquecidos, mas ideias continuam vivendo. Elas atravessam o tempo, moldam civilizações futuras e nos lembram de uma verdade incômoda. Algumas civilizações não morrem, elas apenas aprendem a sobreviver dentro de nós.